Vamos tratar agora, então, sobre os 88 anos do Levante Popular Armado de 1935, da Constituição que houve da Aliança Nacional Libertadora, né, desse importante fenômeno, para compreendermos um pouco o que isso representou para a história militar e política do Brasil. Então, partindo disso, vamos comentar um pouco sobre qual foi a importância desse evento. Veja, companheiros, devemos ter noção que cada processo de lutas de classes e cada processo de reivindicações se desenvolve de maneira diferente em cada país. Isso é comum, isso é normal da formação propriamente de cada sociedade. Uma constante que nós vemos na história de nosso país é que desde o início do processo de colonização por parte dos portugueses até os dias de hoje, o nosso povo nunca parou de lutar. E lutando de todas as formas possíveis. Desde aquela época, inclusive como eu comentei no vídeo, na live sobre a LCP, o nosso povo fez grande resistência, resistiu ao colonialismo, resistiu à escravidão, resistiu à república oligárquica, resistiu ao capitalismo burocrático, ao regime militar, sempre houve resistência. O nosso povo nem por um segundo parou de lutar. E aí vocês podem se perguntar, bom, mas o levante de 35 não foi só mais uma dessas revoltas, mais um desses levantes? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o Levante Popular Armado de 1935 foi a primeira vez em que o proletariado em armas de nosso país se levantou sob direção do Partido Comunista do Brasil, sob direção de sua vanguarda revolucionária. As lutas anteriores eram lutas reivindicativas, eram lutas inclusive de revoltas revolucionárias, mas sem uma organização destacada de vanguarda. Então essa é a importância justamente disso. Foi a primeira vez que o PCB em nosso país, desfraudou propriamente um processo revolucionário, uma luta armada. Então vejam a importância disso, para que nós compreendamos. Então, bom, o que aconteceu? Nós temos que lembrar que, a partir do período de fundação do PCB, até propriamente início dos anos 30, 1933, 1934, o PCB se forma enquanto partido, mas passa por diversos problemas na assimilação e na concepção do marxismo-leninismo. Inclusive, a gente pode até discutir isso melhor em um futuro vídeo, mas podemos lembrar justamente que no início o partido vinha de concepções anarco-sindicalistas, muita influência do anarco-sindicalismo, foi muito importante nas primeiras revoltas operárias de nosso país, e legou ao partido uma concepção obreirista, portanto sectária, de organização de vanguarda, no sentido de só aceitar, por exemplo, operários, pessoas de origem de classe operária, proletários, mas não, por exemplo, pessoas advindas da pequena burguesia ou da média burguesia, enfim, de outros setores de classe. Para além disso, houve uma ilusão quanto ao eleitoralismo, quanto à possibilidade de participar de eleições, mesmo na clandestinidade. Foi criado o BOC, que era o Bloco Operário Camponês, que infelizmente de camponês não tinha base de massas, isso estava mais na nomenclatura, mas foi a tentativa justamente de criar uma frente de massas para disputar eleições e que acabou não dando certo. Para além disso, vários problemas de concepções, ao invés de, por exemplo, advogar por uma revolução democrática ou por uma revolução socialista, advogavam por uma revolução democrática pequeno-burguesa, não tendo uma concepção correta da ideologia, nem da divisão de classes em nosso país. A Comintern, a Internacional Comunista, vai criticar duramente o partido por essas questões, vai travar uma luta com os revolucionários e os dirigentes do PCB à época, para que adotassem uma concepção mais apropriada, e a partir de 1984 vai acontecer uma série de retificações nesse sentido. Luiz Carlos Prestes vai ingressar no partido, inclusive, Luiz Carlos Prestes, que à época era uma grande figura revolucionária, líder tenentista, que dirigiu a Coluna Prestes, que até aquele momento havia sido uma das maiores revoltas no interior de nosso país, dirigida pela pequena burguesia, e vai inclusive colocar então, com as críticas da Comintern, várias retificações em torno de sua linha. Em 1935, particularmente em março, o PCB vai, através de uma ampla luta com outras organizações, com um amplo leque de massas, vai fundar a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Vejam a importância que a ANL tem para o nosso país. A ANL foi a primeira tentativa, sob direção do proletariado, de se estabelecer uma frente única revolucionária em nosso país. Lembremos dos 3 instrumentos da Revolução, partido, exército e frente. Foi a primeira tentativa de se estabelecer uma frente única revolucionária, aglutinando diversas organizações e massas, sob a direção inconteste do PCB. Então vejam a importância disso, e de como ela se massificou naquele curto período. Pois pouco tempo depois de sua fundação, apenas no Rio de Janeiro ela já tinha sido inscritos mais de 50 mil pessoas haviam buscado ingressar na organização, nos chamados núcleo aliancistas, como coloca o Pedro Pomar. Então,
Forma-se nessa ANL, começam, né, a desenvolver a luta por fazer um processo revolucionário no país com um programa revolucionário e democrático, né, colocando, em primeiro lugar, a suspensão da dívida externa, o pagamento da dívida externa para os países imperialistas, colocando, inclusive, que essa dívida já havia sido paga anteriormente, nacionalização de todas as empresas estrangeiras do nosso país, né, entendendo justamente a nacionalização e estatização da burguesia imperialista, que atuava na época extraindo nossos recursos e exercendo uma dominação semicolonial em nosso país, a distribuição de terras dos grandes latifundiários para os pequenos e médios camponeses, já colocando, na época, né, a necessidade de terra para quem nela vive e trabalha, a construção de um governo nacional popular revolucionário, ou seja, um governo popular e antifascista. Eu já comento sobre isso, mas devemos lembrar que na época o Brasil estava passando, né, por um processo bem grande de uma tendência de fascistização da nossa classe dominante, da adoção do fascismo na forma de governo, e, para além disso, também a defesa dos direitos e liberdades fundamentais do povo brasileiro e também dos estrangeiros que aqui trabalhavam, né, entendendo que estes eram tão explorados quanto os próprios brasileiros. A ANL surge, né, com esse programa que já traz as questões fundamentais que nós vemos hoje, por exemplo, como colocava o presidente Gonçalo sobre a Revolução de Nova Democracia, e devemos lembrar então que na época havia uma tendência da burguesia, e particularmente a burguesia imperialista internacional, mas também nos países de terceiro mundo, da fascistização do Estado, ou seja, de adotar o fascismo como um modelo de reacionarização, um processo de reacionarização do Estado burguês a partir do corporativismo, principalmente corporativismo em torno de sindicatos amarelos, em torno de grupos paramilitares, em torno do exército, enfim. Substituiu o parlamento propriamente para a adoção de corporações para governar, né, e para mandar, justamente como uma forma de abolir conquistas já estabelecidas na época da Revolução Francesa, conquistas demoliberais, e a tirar absolutamente os direitos fundamentais do povo brasileiro. O governo de Getúlio Vargas, como coloca o Pedro Pomar, havia empreendido algumas medidas nacionalistas e democráticas importantes, mas que isso tinha sido feito justamente na tentativa de corporativização das massas, e que na prática o seu governo era um governo dos latifundiários e de, como hoje da grande burguesia burocrática, da burguesia burocrática que à época entrava no bloco de poder do Estado brasileiro, tirando o poder hegemônico do latifúndio, por exemplo. Por isso, a luta da ANL colocava, entanto, essa questão da democracia, né, e de um governo popular, justamente para combater o fascismo que estava se colocando no Brasil até então. 3 meses após a ANL ser fundada, ela será proibida. Será proibida pelo governo de Getúlio Vargas, sob a alegação de que havia um plano comunista internacional para a derrubada do poder aqui no Brasil. Essa proibição vai levar à repressão absoluta de milhares de aliancistas, de milhares de massas que estavam sob a direção da ANL. E em novembro, né, com toda essa dispersão, o partido, sem ter muita escolha, né, para fazer frente a essa repressão, ele vai iniciar propriamente o Levante Popular Armado de 35, como vai ficar conhecido. Em 23 de novembro vai iniciar a revolta, né, partindo aí principalmente de quartéis, porque a ANL tinha uma grande base entre militares de baixa patente, por exemplo, praças e cabos, tinham bastante base de massas, principalmente pela influência do Luiz Carlos Prestes e do tenentismo, né? A gente deve lembrar que boa parte dos tenentistas foram decepcionados, né, a partir do governo Vargas, justamente pelas reformas democráticas não terem sido concluídas no fundamental. Então vai ter uma boa base de massas, né, nessas bases do exército, e vão iniciar a construção do governo nacional popular revolucionário. Primeiramente em Natal, logo se espalha para várias regiões do Nordeste e, por fim, chegando inclusive no Sudeste, tendo como uma das maiores bases justamente no Rio de Janeiro. É um levante que vai se levantar heroicamente, né, defendendo justamente, né, um processo revolucionário de nosso país, com amplo apoio das massas, principalmente operárias que lá se colocavam, né, e que apoiavam o levante dos insurretos. Mas, enfim, dado a problemas que aconteceram, de fato, na ANL e no partido, no dia 27 já todos os núcleos vão ser reprimidos, né, e no geral vão se render, encerrando, né, propriamente o levante, né, justamente porque não conseguiram fazer frente e combate aos avanços da reação e da repressão que foram numericamente muito superiores. Após isso, os companheiros já sabem, né, vai se instituir uma grande repressão contra o Partido Comunista, né, vários comunistas que foram enviados pela Internacional para auxiliar na Revolução aqui, como por exemplo o Henry Berger. Henry Berger particularmente vai ser torturado até a loucura, né? Ele vai sofrer por parte da polícia de Firinto Miller, né, uma tortura tão grande, de fato ele vai perder suas faculdades mentais.
O caso de Henry Berger, inclusive, ficou muito famoso, juridicamente falando, porque o seu advogado, o jurista Sobral Pinto, vai ter que usar a legislação de defesa dos direitos dos animais para que se interrompessem as torturas infligidas contra o Harry Berger. Então vejam que a polícia do Filinto Miller, né, do Getúlio Vargas, realmente empreendeu uma forte repressão, né? O próprio Prestes vai ser preso pouco tempo depois, Olga Benário será enviada para a Alemanha nazista, né? E a repressão se desencadeará em torno dos revolucionários democratas em nosso país, né? E aí segue uma outra história que podemos comentar melhor numa próxima ocasião. Mas bom, vejam então que apesar de não ter triunfado e apesar de ter durado praticamente 4 a 5 dias, ela colocou em pauta no cenário nacional a necessidade de uma revolução, né? A necessidade de uma revolução democrática, uma revolução anti-imperialista, a necessidade do antifascismo, e isso foi de uma importância transcendental na época. Foi a primeira vez que o proletariado do nosso país, sob sua direção particular, colocou-se de pé dessa maneira. E, claro, há grandes mitificações em torno do Levante de 35, né? Mitificações tanto por parte de reacionários, da própria reação, mas também dos revisionistas. Os revisionistas, os oportunistas, inclusive daqueles que dizem serem parte do partido, né, que fez o Levante de 35, né, do PCB, que vão colocar que aquilo era um putsch, era como se fosse uma tentativa golpista, inclusive colocando que o Brasil não tinha condições para desenvolver uma revolução na época, colocando como se fosse um desvio esquerdista por parte do Prestes e por parte da ANL, um ultra-esquerdismo, como eles gostam de colocar, e que de fato não seria sido a análise correta dos comunistas da época, que eles não deveriam ter feito o Levante. Então vejam que absurdo, né? Eu vou ler aqui um curto trecho que o Pedro Pomar coloca respondendo a certas questões, né? E particularmente respondendo às acusações que colocam sobre supostamente a ANL ter sido responsável pela posterior desencadeamento da repressão, né? Ou de ter sido responsável pelo Estado Novo e a ditadura do Vargas. Isso aqui é o texto A Gloriosa Bandeira de 1935, do Pedro Pomar. É um grande balanço que ele fez sobre a ANL, refutando injúrias e falsidades. Nestes 40 anos, a reação dedicou-se a injuriar o movimento insurrecional de 1935, no afã de apagá-lo da memória dos patriotas. Nesse sentido, procede de modo ainda mais torpe que os colonialistas portugueses com o exemplo de Tiradentes. Além do terror fascista, propaga inúmeras mentiras deslavadas, deturpa os mais triviais. Os generais distinguem-se particularmente nessa campanha. Com sua proverbial coragem de torturar e matar prisioneiros inermes e desertolices, cumprem anualmente seu ritual comemorativo de novembro de 1935, cobrindo os lutadores antifascistas de maldições, proferindo novas ameaças, tentando intimidá-los para que não voltem a palmilhar o mesmo inelutável caminho. Nos insultos, os generais das forças populares encontram as melhores justificativas aos objetivos dos que tombaram, os maiores elogios ao seu heroísmo e aos seus sacrifícios. Diga-se de passagem que foi feito também pelo Mourão no ano passado, né? Acabou comentando sobre isso de novo. Aqui é o importante. Também os chamados liberais, os conciliadores e reformistas, têm se empenhado em denegrir ou menosprezar o movimento de 35, classificando-o de aventura, de putsch é golpe, né? De responsável pelo advento do Estado Novo fascista. São os eternos críticos, com o perdão da palavra, dos radicais de esquerda, por eles acusados de obstruir com suas atitudes a marcha natural das coisas, o passo lento e gradual das reformas pacíficas destinadas a criar uma sociedade aberta, a institucionalizar a democracia no país. Agora vejam, o que falavam os nossos senhores revisionistas quando atacavam junho de 2013? Colocavam justamente, né, que o país ia muito bem e que junho e julho de 2013 justamente vai desencadear o fascismo posterior, né? Vejam como as coisas não mudam tanto assim. São totalmente falsas as acusações desses impertinentes, esses impenitentes partidários da distensão a qualquer preço. Os comunistas sempre condenaram as aventuras e os putschs, nunca se opuseram às reformas. Tampouco inventaram as contradições oriundas do capitalismo. Como revolucionários, e verificando o recrudescimento extremo dessas contradições, na época do imperialismo, convenceram de que os povos somente podem conquistar a democracia, a independência nacional e o socialismo através da luta revolucionária das massas. A velha arguição dos reformistas burgueses de que as reformas só virão se os revolucionários renunciarem à revolução, o grande Lenin respondeu da seguinte maneira: ou bem a luta revolucionária de classes, cujo produto secundário sempre costuma ser as reformas, em caso de êxito incompleto de revolução, ou bem nada de reformas. A análise da realidade brasileira comprova o acerto dessa tese leninista. A insurreição de 35 não ocasionou a implantação direta do Estado Novo, nem o agravamento das contradições internas. Com as derrotadas forças aliancistas, é lógico, os reacionários tiveram campo livre
para levar adiante seus planos, já que em momento algum os conciliadores se antepuseram à consumação dos mesmos. Persuadimos-nos, ademais, que se não tivesse ocorrido a luta armada de 35, o Estado Novo sobreviveria com feições mais abertamente fascistas, isto é, teria o respaldo de um partido como o integralista, com algum apoio político, não desmascarado de todo. O próprio Vargas, até hoje, apresentado como um contrapeso à ditadura dos militares de então, com o golpe, poderia ser afastado do poder. Possivelmente não se teria constituído a base política que facilitou a participação do Brasil na guerra contra o fascismo, precisamente na maior de todas as guerras, senhores pacifistas e reformistas, participando reconhecidamente a contragosto dos Dutra, Monteiro e Caterva, por eles sabotada. É bom recordar ainda o julgamento das massas sobre a luta de 35. Quando o Partido Comunista do Brasil veio à legalidade em 1945, foi transformado, graças ao apoio popular, num dos mais importantes agrupamentos políticos do país. Ou seja, companheiros, vejam que o Levante de 35, mesmo tendo fracassado, contribuiu para diminuir o caráter do fascismo no próprio Estado Novo, contribuiu para que o Brasil entrasse na guerra, a luta pela participação do Brasil contra a Alemanha nazista, contra o fascismo, e contribuiu inclusive para que o próprio integralismo não fizesse parte do bloco do Estado Novo. Vejam que mesmo em sua derrota, a partindo inclusive do que Lenin colocava, de suas vitórias secundárias, as reformas, o Levante de 35 foi um grande logro para as massas de nosso país. Em relação aos seus problemas, o que cabe destacar? O fundamental foi que não foi levado a cabo a definição da Internacional Comunista de aglutinar as milhões de massas camponesas em nosso país. Dimitrov já colocava isso pouco antes do Levante de 35, afirmando que era necessário a ANL se ligar às grandes massas camponesas e conduzir a revolução, tendo como esta principal força. E o que não aconteceu. O partido, ainda que tivesse o apoio, não conseguiu mobilizar os camponeses, se restringindo muito ao próprio operariado, mas também aos praças do exército à época. Para além disso, houve uma concepção de que poderia se tomar o poder de uma maneira rápida, que uma insurreição poderia ser levada por todo o país. Como colocava Kautsky, na época em que este era revolucionário e o próprio Lenin o citava, as futuras revoluções não se darão numa forma de uma guerra, de uma insurreição rápida, mas sim de uma guerra civil prolongada. E faltou essa concepção, justamente a ANL, chegaram a se desenvolver núcleos insurretos do partido à época no campo, mas que acabaram não se desenvolvendo pelo isolamento que se estabeleceu na região. Então esses foram os problemas, esses foram os motivos da ANL não terem triunfado, mas essa é a sua grande importância histórica. Em primeiro lugar, a primeira vez que as massas de nosso país, sob a direção do proletariado, se colocaram em luta muito mais aberta pelo um programa democrático e revolucionário, e em segundo lugar, pela vitória em torno da campanha antifascista, posteriormente que vai se dar, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e com as próprias concessões que o governo Vargas teve que fazer para não se fascistizar absolutamente. Então vejam a importância que esse levante teve. Então saudar aqui novamente os 88 anos do Levante Popular Armado de 1935, essa importante data.